O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, começa agora o programa Transição. É com muita alegria que estamos com vocês e hoje o tema Família e Filhos Difíceis. Estamos aqui com a Heloísa Pires. Muito obrigada pela tua presença, Heloísa. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui. Que dizer na fase das fantasias e das superstições e dos medos infantis? Como é que os pais podem conduzir essas situações, Heloísa? Seria interessante, para uma leve orientação, observar a escala de Piaget e também a escala de Kardec. Sim. Espíritos bons, espíritos imperfeitos e anjos. Piaget diz, cada criança tem seu desenvolvimento. Ele dá uma idade que hoje já muda. Sim. Mas do 0 aos 2, fase sensório-motor, é um bebê. Ele precisa aprender o mundo à sua volta com todos os sentidos. E diz Piaget, a estimulação mais preciosa é o amor da mãe. Criança mal amada, criança rejeitada, ainda que tenha babás e brinquedos, terá problemas emocionais. Depois dos 2 aos 4, fase pré-operacional da fantasia, de pequenas mentiras, de julgar-se o rei do universo, e os pais têm que entender isso e trabalhar com amor, com contos. O medo é extinto através de contos, as emoções inferiores, o ciúme, a inveja, até contos que nos parecem inadequados, como Branca de Neve e os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho, servem para permitir que a criança trabalhe suas emoções. As fábulas de Esopo e o exemplo dos pais de coragem. É difícil, se uma mãe é depressiva ou um pai está com síndrome do pânico, falar para o filho, tenha coragem. É preciso se tratar, aceitar os remédios necessários. Bem trabalhada, a criança do período pré-operacional vai para o operacional concreto. Dos 4 anos até mais ou menos os 8, um pouco mais, hoje mais cedo, a criança aí já pode aprender conceitos, mas através do concreto, da massinha, do barbante, sempre do exemplo, para só então chegar ao operacional formal, que é a capacidade de abstração, dos juízos éticos, mas a escola já trata a criança como se estivesse no formal. Mas eu ia dizer isso para você, eu tenho visto algumas teorias dentro da educação, e você é uma educadora também por excelência, eu queria que você falasse a respeito disso, da importância de se respeitar a fantasia da criança, claro, os contos, para que essa transformação... As fases infantis, a historinha do Natal, não é uma história, é uma convenção? Mas faz bem para a alma da criança. Não podemos colocar as crianças num deserto árido. Através dos símbolos que vêm de toda a humanidade, dos mitos, vamos conduzindo a realidade, mas respeitando a potencialidade, o potencial infantil. Tanto que eu tenho percebido que crianças que não são respeitadas nesse período dessa forma se tornam adolescentes ou adultos, que aí sim elas vão entrar com fantasias a respeito, já numa fase adulta, que deveriam sim aí ter uns pés mais no chão e o contato com a realidade, e aí entram as fantasias, entram situações muito complicadas. Muito então, tristes. É nessa hora, é como um alimento, né? É como um alimento. É baseado nos mitos que vêm de toda a humanidade, Jung, o arquétipo coletivo, os arquétipos individuais, e a reencarnação explica isso. Trazemos em nós a sabedoria da nossa caminhada através das várias áreas, e esses símbolos nos ajudam a chegar à realidade, que é uma ilusão também, porque a realidade será na projeção do universo. Isso. Mas é um absurdo, as fábulas de Esopo, os animais falam. Sim. Mas através daquilo a criança consegue se libertar dos seus medos, se entender na sua fragilidade, nos seus pensamentos maus.
A mãe má, às vezes ela tem raiva da mãe e se culpa por isso. Através das histórias ela vai se compreendendo e libertando. Heloísa, e com questão a cooperação nas atividades domésticas, que também alguns pais ficam num conflito. Eu peço para colaborar, não. Aí o pai às vezes não entra em acordo com a mãe. Como é que você vê a cooperação naquelas atividades rotineiras? A cama, enfim. Excelente. Maria Montessori diz que para desenvolver o cérebro infantil, as atividades domésticas são ótimas. Pegar roupas no varal, pode ser um varalzinho baixo, arrumar a cama, lavar a louça. Meu Deus, tem que ser uma comunidade feliz. Agora, não tem cabimento a mãe ficar escrava de todo mundo e se torna desagradável. Sim. Começam as cobranças e as crianças vendo televisão de noite. Sim. Aliás, quando proíbem o trabalho infantil duro, tudo bem. Claro. Mas o adolescente até 18 anos ficar na rua se entrega às drogas. Então, existem trabalhos que as crianças podem e devem fazer e fazem com alegria, brincando. Trabalhos que ajudam o desenvolvimento do cérebro, do corpo físico, despertam a inteligência. E com relação às facilidades materiais, as crianças e adolescentes e até adultos, né, exigindo dos pais, como os pais devem se comportar diante dessas facilidades materiais? A educação vem do berço. Eles vieram preparados para a vitória do mundo espiritual. O livro dos Espíritos é claro, todos vêm preparados para a vitória. Agora, precisa da estimulação da família, de uma casa espiritualista, no nosso caso uma casa espírita, mas quem é católico, magnífico, leve na sua religião. Quem é protestante, evangélico, leve a sua religião. O que não se pode é educar seres humanos preocupados apenas no comer e no vestir. Se não dermos luzes aos nossos filhos, eles se intoxicarão nas sombras e ficarão infelizes, com síndromes várias, problemas vários. E um livro muito bom, pequenininho, Elizabeth Rudinesco, no livro Por que a Psicanálise? Ela diz que aí a sociedade dopa os indivíduos com remédio e não resolve o problema, porque dentro dele a efervescência das emoções inferiores, as paixões inferiores, causa mal-estar e doenças várias. Então, há que educar ensinando que a nossa felicidade não está nas coisas materiais, coisas perecíveis, que de nada vale abarrotar o quarto de brinquedos, de todo celular moderno, computador, se o nosso interior não estiver sereno. E que eles aprendam a beleza de plantar, como dizia Pestalozzi, cuidar de uma horta, caminhar no meio das árvores, sentir-se muito mais do que um corpo físico de carne. Heloísa, no meio da resposta anterior, você falou que assim, essa mãe não é mãe por acaso. Então, vamos falar um pouco da preparação para a composição das famílias. Porque algumas pessoas, crianças, rebeldes, dizem assim, eu não pedi para nascer. Existem queixas que vão por aí e as pessoas muitas vezes não sabem da complexidade que é a formação das famílias antes que elas se estabeleçam aqui na Terra. Ai, como a reencarnação, a ideia, a compreensão da reencarnação faz falta. Como para nós é fácil, né, Delmar, entender isso, que não estamos unidos ao acaso, que laços de amor ou de supostos ódios, ou ódio é um sinal de amor, porque se você não ama, você esquece, quando você é muito ferido é que se ama, que laços de amor ou de necessidade evolutiva nos unem. A mãe e o pai têm que ser respeitados, porque foram escolhidos pela inteligência suprema do universo para conduzir aquela família. E que ainda que os filhos não consigam amar por motivos vários, por incompetência emocional, por falta de educação aqueles pais, tem que respeitá-los. O respeito entre os seres humanos e os seres humanos e os seres vivos faz parte da natureza. A mãe, não por acaso, é o elemento e o pai os elementos mais indicados para auxiliarem aquele grupo familiar no seu desenvolvimento, na conquista da felicidade
possível e necessária no planeta Terra. E como então se preparar? As pessoas que estão aí também ouvindo, que estão se preparando para formar uma família. Qual é esse preparo? Em que elas devem estar sintonizadas? Olha, primeiro eu acho um absurdo. Eu ando por centenas de casas fazendo minhas palestras, raramente encontro naqueles que têm estantes que gostam de ler, livros sobre psicologia infantil, sobre diferenças individuais, sobre homem, Marte, mulher, aquelas diferenças que fazem parte. Sim. O Espiritismo, como síntese do processo do conhecimento, exige uma tomada de posição ante as informações, claro, nos vários setores, na psicologia, na psiquiatria, na psicopedagogia, com Paulo Freire, pedagogia dos oprimidos, nos contos dos primitivos, mito e vida dos caiapós de Lukács. Devemos participar de todas as informações para conseguir aprender a arte de bem viver e poder transmiti-la aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, criando uma família mais harmônica, porque a família é a base da sociedade. Quando houve a queda da família em Roma, os bárbaros a invadiram. Toda degeneração da família cria o caos social, que é o que vemos agora, em grande número de famílias desagregadas, deterioradas. Temos que retomar a família simples, a família com autoridade moral, não com autoritarismo tolo, o pai e a mãe presentes e eficientes, que não cobrem os seus complexos de culpa pela falta de tempo e diálogo para os filhos, enchendo-os de presentes, mas que arrumam tempo e diálogo para os filhos e se sentem tranquilos, porque chegando ao mundo espiritual, quando forem perguntados, como diz o Evangelho, que fizeste da criança que te foi confiada, dirão, fiz tudo o que pude, fiz o melhor. Levei a evangelização, fazia o evangelho no lar, que é uma luz que se acende no lar, a reunião familiar para agradecer a Deus a existência, ler um trecho dos ensinamentos de Jesus e meditar sobre eles. Recursos fáceis que harmonizam a vida familiar. E o que significa responsabilidade educacional? Responsabilidade educacional. Se Deus confiou em nós, se espíritos que velam pela humanidade nos colocaram numa posição de educar os nossos filhos, os nossos netos, a nós mesmos, há que corresponder a essa confiança. Eu sinto uma luz interior muito grande quando eu lembro que Deus me confiou 5 filhos e vários netos. E eu penso, eu fiz o possível, não fui perfeita, porque perfeição não existe na Terra, mas a consciência tranquila, a tentativa através da leitura de Cartas a uma Mãe de William Steckel, de Ofélia Cardoso, a tentativa de aprender tudo o que é possível sobre como educar, mas sobretudo debruçar-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que estabelecia o vínculo de amor. Só se aprende com quem se deseja aprender. E só desejamos aprender com aqueles que amamos e com aqueles que nos amam. Heloísa, e com relação àqueles pais que depositam na escola toda a questão da educação, da formação daquela personalidade, transferindo para os professores, transferindo para a escola essas atribuições, Heloísa? William Steckel diz que o pai tem que ter discernimento. Jesus, seja você sim, sim ou não, não. Isso pode, por isso, por isso, por isso. Isso não pode, por isso, por isso, por isso. Contrariando a lei de Deus ou a lei dos homens, você vai sofrer tristes consequências. Então, o momento é de educação, de firmeza, sobretudo na aplicação da lei, que é belíssima no papel e que não é aplicada. Heloísa, uma alegria você ter estado aqui, a minha gratidão e até uma próxima. Obrigada, foi uma alegria para mim. Você sabe que eu amo o seu modo de ser e todos aqueles que entendem o Espiritismo como consolador prometido, que deve curar feridas e nos tornar felizes. Obrigada.
E o programa Transição à Visão Espírita para um Novo Tempo chega ao final.